Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo vos seja multiplicado. Nós estamos aqui para dar continuação no nosso curso teológico, curso avançado em teologia. Terminamos a disciplina de a doutrina de Deus, teontologia, a doutrina de Deus, e agora vamos entrar em cristologia, a doutrina de Cristo. Esta é a nossa apostila, o nosso Instituto Sefitademini. Muito bem. É um curso avançado, a nível de bacharel, só não é um bacharel porque nós não temos o grego, hebraico e nem o latim, mas é um curso avançado. Muito bem, então nós iremos para a próxima matéria agora, que é Cristologia, a doutrina de Cristo. Lembrando que a nossa teologia, ela é uma teologia tradicional, de doutrinas conservadoras. Ela não é essa teologia moderna que estão ensinando por aí e muitas das vezes deturpa os princípios da Bíblia Sagrada. Não. Aqui nós temos princípios. Então vamos para a aula de número 1 de Cristologia. Está na página 30 da nossa apostila. Página 30. Muito bem. Nessa página 30 que nós vamos começar. Pronto? Vamos lá. A palavra de Deus é a base do cristianismo. A base do cristianismo é a palavra de Deus. Essa palavra é Cristo. A palavra de Deus é Cristo. Cristo é a palavra, ele é o Logos. Ele é o verbo. Cristo é a palavra. Do Gênesis ao Apocalipse, as escrituras apresentam o Senhor Jesus de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresenta o Senhor Jesus. Na estrada de Emaús, Cristo começou falando de Moisés. Cristo começou falando ali por Moisés, percorreu todos os profetas, explicando aos dois discípulos o que dele, de Cristo, né? Evidentemente, se achava dito em toda a Escritura. Assim, no cristianismo, quer se trate da salvação, da maldição do pecado, da salvação do poder do pecado, ou da salvação da presença do pecado, tudo é tomado possível em Cristo e por meio de Cristo. Muito bem.
mesmo no terreno da ética. A ética do cristianismo é incomparavelmente superior à ética das demais religiões. A ética das religiões humanas podem ser cumpridas, enquanto a ética de Cristo é humanamente impossível de realizar-se, isto é, fora do Cristo. Não tem como realizar a ética do cristianismo fora do Cristo que a ensinou. Logo, por exemplo, ninguém pode viver aquela espécie de vida esboçada nas bem-aventuranças, ou a vida apresentada no livro de Filipenses, a não ser pela presença de Cristo. Só pela presença de Cristo conseguimos viver a vida apresentada nas bem-aventuranças e também a vida que está no livro de Filipenses, habitando em nós e nos capacitando. Muito bem. As Escrituras apresentam a pessoa de Cristo como o tema central da mensagem transmitida aos homens através dos séculos, até o século presente. Muito bem. Então, logo, Cristo, ele já era o tema central, o tema das mensagens dos antigos profetas. Conferimos em Atos 3:20. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Compara com Atos 10:43. Atos 10, verso de número 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos seus pecados pelo seu nome. Amém. A estes todos os profetas apregoou acerca dele, que intermédio dele todos receberão perdão dos pecados. Vamos também ver aí que ele foi o tema da mensagem dos apóstolos em Atos 5, 41, 42. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e das casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias, nos templos e nas casas, não cessavam de anunciar e nem de pregar Jesus Cristo e este crucificado. Muito bem, compare também Atos 9, versículo 19 e 20. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus.
logo na sinagoga pregava Cristo, e este é o Filho de Deus. Também ele foi o tema da mensagem apresentada aos judeus, Atos 17, 1 a 3. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, e expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Muito bem. Ele foi também o tema central da mensagem apresentada aos samaritanos em Atos 8, versículo 5. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Descendo Filipe a Samaria, os pregava a Cristo. Cristo também foi o tema da mensagem apresentada aos gentios. Gálatas 1, 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem o sangue. Muito bem. Ele foi também o tema do Evangelho, que temos ordem para pregar hoje, em nossos dias. Marcos 16 e 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Romanos 1, do 1 ao 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Amém. Também 1 de Coríntios 15, 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou tenho anunciado. E não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Amém, amém. Muito bem. Deus anatematiza todo o que prega outro evangelho. Deus anatemativa. O que é isso? Anatemativa. Ele tem por como anátema, maldito, todos aqueles que pregam outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo e este crucificado. Olha, Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de não tão depressa passasseis daquela que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Amém. Compara com 1
de Coríntios 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Muito bem. A declaração, nossa mensagem é Cristo Jesus. E o testemunho coerente dos líderes cristãos de todas as regiões do mundo, pelo período de mais de 19 séculos. Mais de 19 séculos. Página 31, 19 século. Na província, na providência de Deus, outros homens podiam ter transmitido a mensagem que foi entregue por Moisés e Arão, Davi e Isaías, Paulo e Pedro, substituindo-os sem modificar inteiramente, sem modificar intimamente sua mensagem. Mas não se dá o mesmo com Cristo, que é o tema da mensagem. Sem ele, o cristianismo não seria o que é. Qualquer modificação do destaque dado à pessoa de Cristo roubá-la-ia de suas divinas realidades. Então, qualquer pregação que não tiver como tema o Cristo e o Cristo crucificado, esse cristianismo, ele seria um cristianismo falso, que o cristianismo não seria o que ele é. O que é o Evangelho de Cristo? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, qualquer modificação que fazem do Evangelho e de Cristo, qualquer modificação, a pessoa de Cristo roubá-la-ia de suas divinas realidades. Muito bem, vamos para o capítulo de número 1. Capítulo 1, página 32. Vamos falar sobre um tema que é a deidade e a humanidade de Cristo. A deidade e a humanidade de Cristo. Muito bem. O propósito deste estudo é mostrarmos a divindade de Cristo para entendermos que aquele que veio a este mundo como Filho de Deus era o próprio Deus encarnado, aquele que veio morrer na cruz, que veio a este mundo, que desceu no ventre de Maria e que depois foi para a cruz morrer por nós. Ele veio como Filho de Deus, mas ele era o próprio Deus encarnado. O próprio Deus, porque não existe dois deuses, é um só. Deus, a gente explica assim: Deus Pai se fez Deus Filho, Deus Pai se fez
filho, desceu no ventre de Maria, subiu ao Gólgota, morreu por nós como filho, mas ele era o próprio Deus ali, o Deus Pai, que estava ali morrendo e ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à direita do poder. Tem Bíblia que vai dizer a destra de Deus. Só que isso é força de linguagem. A destra de Deus. Isso aqui é só para mostrar, para entendermos que ele recebeu todo o poder. Muito bem. Vamos ver sobre isso um pouquinho mais para frente. A Bíblia estabelece claramente que há um só Deus. Como está em Deuteronômio 6, 4 a 9. Leiamos, portanto. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Muito bem. Também Marcos 12, 29, vai falar que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 32 e 39, que também vai dizer: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Ok? E João 5, 44. Jesus vai dizer que Deus é único. Leiamos. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Amém. Muito bem. Todos os nomes de Deus foram reunidos em Cristo. Todos os nomes de Deus foram reunidos em Cristo. Vamos ver? Efésios 1, 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Colossenses 2, 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Muito bem. O Filho de Deus, que andou sobre a terra, era o próprio Deus. O próprio Deus. Isaías 9 e 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará seu nome,
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. João 14, 8 a 11. Jesus vai dizer que quem vê ele, vê o Pai. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Muito bem. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crê-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém. 2 de Coríntios 5,19 vai falar que Deus estava em Cristo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Muito bem. Em João 10, versículo de número 30, Jesus vai estar dizendo que ele e o Pai são um. Leiamos. Qual? João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Romanos 9 e 5 também vai confirmar que Cristo é o próprio Deus, Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. viu? O Cristo é o próprio Deus. Muito bem. O mistério da piedade explica que aquele que se manifestou em Cristo como Filho foi o próprio Deus. Primeira de Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Muito bem. João 1, do 1 ao 14. Vamos ver aí, Jesus falando que ele, João dizendo ali, que Jesus, ele também é o próprio Deus. João 1, do 1 e o 14. João 1, versículo 1 e versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de Muito bem. Em Isaías 7, versículo 14, vamos ver aí o profeta dizendo, chamando Jesus de o Deus conosco. Leiamos. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, que é Deus conosco. Muito bem. João 8 e 58. Olha o que o Senhor vai dizer aí. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Muito bem, passamos para a página de número 33. Paulo orou para que a igreja entendesse o mistério de Cristo. Paulo orou para que a igreja entendesse o mistério de Deus Pai em Cristo, que era um.
Colossenses 2, 1 a 9. Colossenses 1. Colossenses 2, 1 a 9. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em graça e de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de vãs filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Confere Efésios 3, de 1 a 6. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém. A Bíblia diz que Cristo se sentou à destra de Deus no céu. Quando fala que destra ou mão direita, significa na máxima autoridade, no pleno poder de Deus. Então, não quer dizer que lá no céu tem dois tronos. Um trono que Deus está sentado e Jesus sobe e senta na direita de Deus. Não existe dois. Não existe duas cabeças lá no céu, não. É uma cabeça só. Existe um Deus. Então, quando a Bíblia diz Cristo se sentou à destra de Deus no céu, então a Bíblia quer dizer o seguinte, que Jesus está na máxima autoridade, no pleno poder de Deus e como Deus. Isso aí. Marcos 14, 60 a 65. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. E o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhes: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre ele as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos consideraram culpado de morte.
E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhes punhadas, e disse-lhes: profetiza. E os servidores davam-lhe bufetadas. Até o 65? Sim. Muito bem. Atos 5:31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Príncipe e salvador. Salmo 118, versículo, Salmo 118, versículo 15 ao 18. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Amém, só aí, tá bom. A Bíblia, em Apocalipse, nos fala de um trono, como eu disse antes. Lá não fala de dois tronos, fala de um trono no céu e alguém assentado nele. Vamos ver? Apocalipse 4:2 vai dizer assim, ó. E eis 4:2 e Apocalipse 7:9-11. Prepara o 7:9-11 aí. O 4:2 vai dizer assim: eis armado no céu um trono. Lembra nós. Apocalipse 7, 9-11. 9-11. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoravam a Deus. Muito bem, Apocalipse 1, versículo 3, vai falar: o rio da água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então Deus e o Cordeiro, a mesma coisa, são um. Apocalipse 3:21. Assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E Apocalipse e Colossenses 3, versículo 1-3. Vamos ler? Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. João 3, versículo 13, vai falar daquele que desceu do trono. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o seu Filho, o Filho do homem que está no céu. Muito bem. Em João 6:62, vai falar de onde primeiro ele estava. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do homem para onde primeiro estava? Isto, então, primeiro ele estava lá no céu, depois ele desceu para a terra. Então, ele está fazendo uma pergunta aí, como é, o que disse? Que seria, O que seria? pois, se visseis subir o Filho do homem para onde primeiro estava? Muito bem. Concluindo aqui, palavra final. A Bíblia estabelece que há um só Deus verdadeiro, e em 1 Coríntios 5:20
diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Em Hebreus 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo para sempre. Se é para sempre, então concluímos que Jesus Cristo é o Deus Jeová feito carne. Agora, o nome de Jesus está sobre todo nome, sobre todo nome, conforme Filipenses 2, 9 a 11. E Ele é o Deus único e soberano, conforme Judas 4. Ele é o Deus único, soberano, o Deus todo-poderoso. Vamos ficar por aqui, nesta primeira aula, prometendo voltar daqui a pouco com a nossa segunda aula de Cristologia, a doutrina de Cristo. Até daqui a pouco.